A agenda nesta época do ano fica lotada. É amigo oculto, festa da empresa, formatura dos filhos, sobrinhos, afilhados, confraternização entre amigos, compras, às vezes 2 festas no mesmo dia, no mesmo horário. Nós vamos ao vivo com a repórter Fernanda Vieira, que está no centro de Uberlândia. Fernanda, às vezes a cabeça fica assim, a 1000 por hora, né? Boa tarde, Mônica. Aqui no centro já passou de 1000 por hora. Isso porque a gente já tentou falar com várias pessoas e na pressa, na correria, nesses compromissos que não param no final do ano, ninguém quer parar. A dona Dagmar está aqui observando, já pensando nos presentes. Dona Dagmar, como é que é essa correria, esse corre-corre do fim do ano? Muito difícil. Essa época do ano é muita correria, ruas cheias, lojas cheias. Então a gente fica muito estressado. E em casa tem coisa para organizar também? Tem ceia, tem presentes? Tem festa, tem a ceia, tem os presentes, né? Então a gente fica muito estressado, não sabe o que faz primeiro, né? E nisso a cabeça fica a 1000. Ok, obrigada pela dona Dagmar. Aí, dona Dagmar, um exemplo de que a cabeça fica a 1000. Eurípides está trabalhando aqui, pensando nas festas também. Realmente é uma correria, casa, principalmente quem sofre mais é o anfitrião, né? Tem que ajeitar a casa, tem as crianças, e nessa hora a gente tem que contar com um apoio, né? Uma equipe de apoio, é sogra, sobrinha, é vizinho, é todo mundo para poder estar ajudando, porque realmente é uma correria só. Tá aí, Mônica, cabeça a 1000 aqui no centro de Uberlândia. Ok, Fernanda, obrigada. E como a gente não ficar maluco diante de dias tão cheios? Como se organizar? Um desafio para a psicóloga Deise Carvalho, que está com a gente aqui agora. Você viu que as pessoas têm até dificuldade para respirar, tamanha loucura, né, Deise, que fica a cabeça. Como se organizar? O que priorizar para não ficar maluco no meio dessa confusão toda? Eu achei interessante essa segunda pessoa, como é que ela conseguiu dividir, né, Alice? Você ouviu? Ela falou assim, divida as tarefas. Uma equipe de apoio ele conseguiu encontrar, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é perceber isso, que não dá para fazer tudo. Não vai ser exatamente do jeito que a gente sonhou, daquelas expectativas todas que muitas vezes a gente crê que são fantasiosas, que só daria para um super-homem ou para uma super-mulher, né? Então, entender quais são as nossas limitações, o que é possível fazer e o que dá para fazer. Então, entre o real e o ideal, né? Então, a gente muitas vezes idealiza, a gente tem que pensar assim, qual que é o real? O que eu posso, o que eu não posso? E entender que em alguns momentos a gente vai frustrar algumas pessoas. Isso é ruim, né? Palavra frustração, assim. Eu acho que é ruim porque a gente não está acostumado. Não está acostumado com isso, né? Com essa, mas a frustração faz parte. Você, com certeza, como eu, não tem a vida ideal que você gostaria. Então, a vida é de frustrações. Então, a gente tem felicitações inúmeras, mas a gente também tem que saber viver com as frustrações. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com os nossos filhos, com os nossos parceiros, sejam parceiros, companheiro, marido, mulher, namorado, namorada, avô, avó, mãe, pai. Então a gente tem que entender que não dá para fazer tudo. Então o que é possível? O que dá para eu fazer? E dentro disso me organizar. Né? Então assim, como eu me organizo dentro dessa situação? Por exemplo, né, temos festa. Então um vai numa festa, o outro vai a outra festa para atender todo mundo. Você acha que poderia partir por aí, Deise? Não sei. Depende, porque assim, nós não somos uma família. É verdade, separar todo mundo também não vai combinar, né? Exatamente. Por exemplo, minha mãe faz questão que eu vá. Aí a mãe do meu marido, né, também faz questão que eu vá para o Natal. Como fazer? Aí muitos casais falam assim, então eu vou para minha mãe, você vai para a sua. É complicado. E os filhos? Como é que seus filhos ficam? Eles vão ter que escolher entre o pai e a mãe? Então, às vezes, entender assim, não, esse ano o Natal é na casa da minha mãe. Então, a gente pode até almoçar na casa da sua mãe, mas a ceia nós vamos cear na nossa mãe. Mas minha mãe vai ficar triste? Vai. Mas eu cresci, eu construí uma nova família. É isso que eu falo da frustração. Né? Não dá mais para ser. A gente não é mais aquela criancinha de antes. Então, e também assim, divide o casal, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Então, sentar, conversar e se organizar. Não é nada tão complicado como a gente imagina. Exatamente. Você continua comigo aqui, tá? A gente vai falar de outro assunto. Porque Natal lembra a troca de presentes. Vira uma febre nessa época do ano. Mas em tempos de crise no mundo, será que em vez de entrar nessa fila de compras de última hora, que tal criar um presente simples? Tudo bem, se a habilidade não é o seu forte, mas às vezes uma ideia simples pode surpreender e agradar. Em cada peça do mosaico, lembranças. Quem está na lista de Lucília recebe algo único. Com muita paciência, ela cria o presente e o trabalho faz sentido. Como ele, carinho e dedicação.
valores incalculáveis. Para mim, que faço, no caso de presentear para quem vai ganhar também, que é um presente diferenciado, né, personalizado, assim, único. E é uma terapia, né? Uma paz, assim, eu me sinto extremamente bem fazendo esse tipo de trabalho. Uma caixa, uma tela, objetos de decoração, improviso. O preço não é importante desde que caiba no seu bolso. Pode ser caro ou barato, o que faz a diferença é o significado. É aquele presente que vai ser diferenciado, inclusive na casa, que a pessoa vai ter um lugar, às vezes, diferente para guardar. Então, no dia a dia, a pessoa que presenteou vai ser muito lembrada. Pode ser mais um Natal, pode ser mais um presente, mas por que não? Neste ano, fazer diferente, tornar esses momentos especiais. Adriana, é preciso criatividade? É preciso e é importante trabalhar a criatividade porque ela nos aproxima do grande Criador, independente da sua religião. Mas é uma criatividade com prazer. Então, quem vai produzir um presente ou comprar, procurar, tem que ser prazeroso. Isso é muito importante porque a gente quer dar prazer para a pessoa, né? A gente quer doar algo mais. E a matéria não dá conta disso também, né? Isso é muito importante pensar nisso, porque você é capaz de desenvolver coisas também. Começar por onde? Você tem que ver a capacidade da transformação em qualquer coisa. Isso é importante. Que você também pode ver isso em você, né? A grande questão é levar o que é matéria, sabe, para o pensamento, né? Porque daí você acaba criando a energia desse espírito que eu vou doar. Isso não tem preço. Comece brincando como uma criança, né? A criança não tem medo de errar. E se você quer ousar, vai uma dica de quem tem habilidade. A dica eu vou falar, essa luminária é super fácil de fazer, então. Que a gente estava com um problema, a gente não tinha luz para webcam, tá? Então nós pegamos isso aqui, uma embalagem de uísque, né? Não bebam, né? Se for beber, não dirija, mas pegamos uma embalagem de uísque, colocamos uma extensão com uma lâmpada dentro. Pronto, tá aí uma luminária super fácil. Você pode ainda desenhar nela, você pode fazer com vinil recortado, ou com jornal, ou com o seu desenho feito à mão, ela vai valer mais ainda, né? Se der asas à imaginação, pode ser inesquecível. Ela faz o artesanato pensando na pessoa, nos gostos dela, então ela faz com muito carinho. Muita gente, inclusive, fica muito emocionada. Personalizar o presente, melhor do que isso, não gastar quase nada. E pode ser até mesmo uma terapia para enfrentar os últimos dias do ano. E mais do que isso também, né, Deise? Criatividade e afetividade. Dá para juntar os dois aí e criar um presente bonito nessa época do ano também, né? Com certeza. E eu acho assim, Mônica, que não é só na época do ano. A gente está falando de carícias. Carícias são estímulos que a gente oferece a todo ser vivo. Ele pode ser físico, emocional, né, psicológico. Vamos pensar assim, quando que foi que eu dei o último abraço? Né? Quando eu disse eu te amo, será que isso não é mais importante muitas vezes do que eu dar o carrinho de controle remoto que meu filho tanto quer? Porque às vezes eu dou coisas, mas eu não me dou. Então acho que é importante nessa época, e eu diria assim, na vida inteira, no ano inteiro, é pensar assim, quanto eu estou me dando para os meus afetos. Eu me dou ou eu dou coisa? Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo muitas vezes de conversar com as pessoas que eu gosto, porque conversar, trocar, ligar, falar, como é que você está? Você está bem? Olha, sonhei com você, eu não sonhei. Me conta um pouquinho da sua vida. Isso também é uma forma de presentear, né? Dar um abraço verdadeiro, não é aquela coisa social, onde eu só cumprimento porque eu tenho que cumprimentar. Então, acho que nesse momento que a gente está fazendo Natal e começando um novo ano, um ano novo de projetos, como na matéria anterior foi dito, da alimentação, essas coisas, mas também eu acho que é um novo ano de pensar dos nossos afetos, como eu lido com ele, como eu cuido, né, daquela pessoa que está longe, será que eu tenho que mandar? Ou às vezes a pessoa viu a reportagem e pensa assim, não tenho tanta criatividade, né? Então, como que eu crio isso? O que é importante naquela nossa relação? Às vezes é um desenho, às vezes é uma carta, às vezes é um café da manhã,
né, onde aquilo é importante. Você preparar esse café da manhã? Exatamente. Contrariando um pouco a endocrinologista, a nutricionista fala assim, aquela pessoa gosta tanto de um brigadeiro, né, vou levar, dar de presente, um bolo de chocolate, né? Fazer algo que aquela pessoa goste. Não porque é igual assim, às vezes a gente não teve coisas na nossa infância e às vezes a gente quer dar para os nossos filhos. Né? Eu já ouvi vários pais, na época do ferrorama. Não, meu sonho era um ferrorama. Aí quer dar o ferrorama para o filho. Não é o sonho do filho, não é aquilo que o filho quer. Às vezes se ele tivesse parado, brincado e empinar a pipa com o filho, tinha sido muito mais significativo para os dois. Então acho que nessa época é pensar nisso. Não é o que eu vou dar, é quanto eu estou me dando. Então acho que assim, de tanto que você está se dando para as pessoas que você ama? Eu acho que seria essa pergunta que a gente deveria fazer e começar a responder. Estou me dando quanto? Só 1%? 10%? 50%? Quanto que eu cuido dessas pessoas? De dar carícias incondicionais, que são as coisas mais poderosas que existem. Que fazem uma diferença, né, Deise? Gigantesca. Que enchem o peito da gente, assim, de esperança. E que curam, não deixam a gente adoecer, porque a gente adoece por falta de amor. Amor na gente mesmo, amor no outro, porque a gente acredita muitas vezes que não pode dizer para o outro que ama. A gente acredita que o outro já sabe. Você é meu marido, você é minha filha. Está cansado de saber, né? Não, a gente precisa dizer. A gente precisa demonstrar isso sim, que ama aquela pessoa, que aquela pessoa é importante. E isso faz uma diferença na vida. A gente teria com certeza menos hospitais lotados, menos gente no psicólogo, psiquiatra, porque a gente se sentiria amado. Porque é só isso que a gente quer. Então que as pessoas com as suas palavras possam transformar a noite de Natal em mais afeto. Isso. Quero agradecer a Deise Carvalho, psicóloga, que esteve com a gente aqui hoje. E um Feliz Natal para você e para a Mariana, que vem aí em 2009. Obrigada. E o Bem Viver volta já. As fotos e as histórias não param de chegar. Gente que tem vários motivos para celebrar a vida. Em comum, o amor pelo outro. É isso que faz tudo valer a pena, principalmente quando estamos tão perto do Natal. Um dia para ficar perto da família, dos amigos. E para você, um Feliz Natal. E claro, até semana que vem.